boa noite. Que o Pai do Céu possa continuar nos abençoando a todos nesse momento onde vamos falar um pouquinho de uma coisa bem legal: espiar. Será que alguém aqui espia? Será que a gente conhece pessoas que passam pela expiação? Será que a gente consegue entender ou perceber o que é um arrependimento? Nós, em algum momento, já nos arrependemos? Como é que isso funciona de acordo com a visão da doutrina espírita? É importante a gente refletir, porque o colega trazia no exórdio aquelas pessoas que estão nas suas fases de aprendizado, que a gente vai comentar um pouquinho aqui também. Os ímpios, os ignorantes e os amados. Muito bom essa reflexão de Emmanuel começando, porque tem tudo a ver com o que a gente vai comentar aqui hoje. Tá? Então, a primeira coisa é essa. Estamos carregando bem a nossa cruz? Estamos conseguindo passar pelas dificuldades que a vida nos apresenta, enquanto uma necessidade de um resgate de erros cometidos em vidas passadas? Será que estamos conseguindo passar pelas dificuldades que estamos colhendo já nessa vida, erros que cometemos nessa própria vida? Será que conseguimos ter esse olhar para a gente? Ou a gente está perdendo nosso tempo espiando os outros? Olhando a vida alheia. Olhando o que está lá fora. Olhando e dizendo: mas fulaninho, tu é espírita, tu estás fazendo isso? É? Mas fulaninho, tu conhece a doutrina dos espíritos e tu está falando mal dos outros? E tu, que está fazendo essa correlação? Olhar lá para fora, como o colega falou, na inveja, em olhar para o outro e ver: por que não comigo? Por que ele tem e eu não tenho? Será que a gente está perdendo tempo da nossa vida com isso? E em espiando, e em errando, será que a gente verdadeiramente está se arrependendo? Arrependendo como um momento onde a gente para, reflete sobre aquilo, não simplesmente dizer: errei. Não, errei, tá? Por que eu errei? De onde veio esse impulso de fazer essa coisa que eu agora considero errado? Porque talvez lá no passado, em outras existências, você não considerava errado, mas agora considera. Então você consegue perceber o certo e o errado, e aí você tem o propósito do arrependimento. Então, dentro dessa reflexão, qual foi o impulso? De onde veio isso? Já que eu sei que está errado, por que eu fiz? Ou será que a gente, mais uma vez, está repreendendo os outros? De novo, mas cara, tu fizesse, tu xingasse teu próximo, tu lá fora, lá no Jefa, tu faz uma palestra massa, fala não sei de quê, quando tá lá fora, tu xinga o cara que te tranca no carro, fala de paz, de amor, de harmonia, e quando sai começa a gritar com sua esposa, com seu esposo, com seu filho, num processo de desequilíbrio. Será que é isso que a gente faz? Quando a gente fica apontando para os outros, repreendendo, ao invés de olhar para a gente e refletir acerca do: tá, por que eu errei? Eu entendo que muitos de nós ainda fazemos isso. E é importante que a gente tenha essa reflexão de forma muito sincera. Porque a única maneira da gente verdadeiramente reconhecer e poder verdadeiramente mudar é reconhecer que existe ainda. Claro que alguns de nós não temos mais isso. Que massa. Muito bom. E aí que tal esse que não tem? Ajudar aquele que tem. Mas não se metendo num processo incisivo, num processo repreendedor, mas num processo amoroso, de auxílio naquele resgate. Isso é interessante porque isso não é uma coisa nova. Coisas da modernidade, né? A gente pensa muito sobre isso, né? Coisas que estão acontecendo agora que nada. Olha lá atrás. Olha lá atrás. Uma confusão danada em praça pública. Jesus olha aquilo ali e diz: peraí que eu vou lá. Quando chega lá, tem uma senhora ajoelhada e um monte de marmanjo gritando com ela: adúltera, má vida, demônio. E Jesus: opa, peraí, como assim? Querendo apedrejá-la. E disseram para ele: Jesus, pegamos ela em adultério e a lei diz que a gente precisa apedrejar.
Apedrejar para quê? Ora, será que nós somos os donos da verdade? Pessoas completamente puras, capazes de julgar alguém e ainda ministrar mais dor para ela, através de um apedrejamento, e aí de uma forma simbólica, de palavras ásperas, de julgamentos, ela já passando por uma situação que talvez já seja extremamente difícil, talvez ela já tenha, inclusive naquele momento de súplica, um arrependimento sobre aquilo tudo, e ainda a gente vai lá e dá mais dor. A gente vai fazer que o sofrimento dela seja maior, ou daquele que está ali em processo de socorro. E aí Jesus, espera aí, para tudo, não é assim não. Aquele que não tiver pecado, vai, joga a primeira. Quem jogou? Ninguém. Que o mestre conhecedor de tudo, ele afinal, criador do nosso planeta e até do nosso sistema solar, Jesus, ele chega e diz, mostra, eu conheço vocês. Eu sei quem vocês são. E vocês vão jogar a pedra nela? Façam isso não. Pensem primeiro no que vocês estão fazendo de vocês mesmos. E aí, se um dia vocês... E um dia não, porque um dia vai chegar. O dia que vocês não tiverem sem nada, aí vocês podem ajudá-la. Não dessa forma, mas ajudá-la de uma forma mais conscienciosa. Então foram embora. E ficou ela sozinha, ajoelhada, em súplica, chorosa. E aí Jesus disse, mulher, cadê teus acusadores? Foram embora, Senhor. Pois é. Se eles não te acusaram, eu também não te acuso. Não mais. Vá e não tornes a pecar. E isso é uma outra reflexão em relação ao arrependimento. Porque quando a gente pensa no arrependimento, a partir de uma expiação ou a partir de um erro, não basta suplicar, perdão, Senhor. Eu tenho que seguir com aquele aprendizado. E aí, por isso que ele diz, vai, não tornes a pecar. E mais, eu preciso reparar. Reparar aquele erro que eu cometi, seja para comigo mesmo, porque a gente, às vezes, não para pensar quantos erros e violências nós fazemos conosco mesmo. A gente também tem essa tendência, de novo, a olhar, espiar o que está lá fora, e aí observar o que está acontecendo daqui para lá, mas a gente não enxerga os erros que cometemos conosco mesmos, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então vejam, já desde esta vida poderemos ir resgatando as nossas faltas, sim, reparando-as. Isso desde essa vida, né? A partir de um momento, de um processo que começou agora, com mal que já começou lá atrás e veio aparecer agora, a partir do processo de reencarnação. Vê só, mas não creais que as resgateis mediante algumas privações pueris, ou distribuindo em esmolas o que possuirdes, depois que morrerdes, quando de nada mais precisas. E esse momento aqui é interessante, porque muita gente acha, a gente vê, e é muito triste ver isso, a gente vê agora, né, na época de Natal, muitos pedintes na rua, pessoas passando por dificuldades terríveis, e a gente fica naquela, devo dar, devo não dar, o que é que eu faço, não faço? Para a expiação. Gente, a gente precisa ajudar da maneira que a gente puder. Tá? Mas a maneira sincera. Não aquela maneira que vai dar para outros verem, ou vai dar porque, não, eu vou pagar meu erro com isso aqui. Não é assim. Eu lembro de uma novela, não sei se alguém aqui assistiu, nem lembro o nome, porque essa cena foi tão bizarra que ficou marcada na minha mente. Tinha um casal nessa novela, e parece que a moça ela não tinha muitas posses, e o rapaz tinha. E em algum momento eles estavam andando na rua, na praça, e viram vários pedintes. E ela espontaneamente tirou o seu dinheiro e começou a dar para eles, esses pedintes. E o rapaz, vendo isso, ele olhou, eu também quero fazer. E aí virou uma festa. Virou uma festa, porque ele pegou a bolsa, a gente via os meninos pulando para pegar o dinheiro e ele botando na mão dos meninos, e todo mundo sorrindo, e aquela festa, uma música de fundo animada. Eu disse, essa é a imagem que a gente quer, dando ajuda para os outros? Fazer uma festa com todo mundo rindo, aquela pessoa cheia de posses, dando aquilo que para ele não ia fazer falta nenhuma, e levando aquilo na brincadeira. Olha o nosso coração como está. Se os nossos noveleiros, cineastas, eles produzem algo assim, é porque tem audiência. É porque tem audiência. Então, como está nosso coração
em relação ao processo de auxílio? É uma festa ou é uma troca? Ou quem sabe, que seria o melhor, é uma oferta instintiva, porque a gente sabe que a gente vê Deus nos outros. E aí ajuda por causa da necessidade daquele. Então a gente precisa pensar sobre isso. Só por meio do bem se repara o mal. E olha lá embaixo o que ele diz, que se não atingem o homem nem no seu orgulho. Minha gente, esse danado desse orgulho é difícil, né? Essa novela mostra, mais uma vez, como aquele personagem se sentia superior àquelas que estavam ali em processo de expiação. Será que quando a gente vai ajudar alguém, a gente faz questão mesmo de dizer, fui eu? É a história, né, dá e a outra mão não vê. A gente deixa escapar alguma coisa. É vaidade, é orgulho, é para ser laureado. Você fez, que bom, você é um massa, é um espírito arretado. Minha gente, a gente precisa ter uma transformação nesse nosso coração. E aí a gente pergunta, estamos fazendo esse exercício? Porque esse exercício ele só se faz quando a gente passa a olhar para ele de forma sincera, como a gente falou no começo. E aí a gente lembra de novo, isso não é uma coisa nova. Olha lá, na época de Jesus. Estava lá um monte de gente depositando dinheiros e mais dinheiros, e sacos de dinheiros, lá no gasofilácio, que é a sala do tesouro. E todo mundo botando aquilo ali e tal, eu estou dando muito, estou dando mais do que tu, e não sei o quê. E aí chegou uma pobre senhora e botou 2 moedinhas, tuco, tuco. E aí Jesus vai e diz, pois é, aquela ali deu mais do que qualquer um de lá. Aí as pessoas olham, não, mas peraí, olha quanta moeda tem ali, quantas coisas outros deram, mas ela deu o sustento dela. Então esse é o processo de auxílio onde mais a pessoa tem vamos dizer assim, uma limpeza do seu coração, como falou o colega. Agora, importante reflexão. A gente só faz se a gente tem condições de fazê-lo. Se a gente está preparado para fazê-lo. E quando eu falo estar preparado para fazê-lo, não é ter o dinheiro, não. É ter a condição mental, emocional e psicológica para lidar com isso. Porque muita gente escuta essas palavras e aí sai por aí, agora eu vou dar tudo. Vai fazer que nem Francisco de Assis, tira a roupa do corpo e vai dando para todo mundo. Para. Cada um tem o seu momento. O que a gente está provocando aqui são reflexões para a gente ver de agora, nesse meu momento atual, o que eu posso fazer para ajudar essas pessoas que estão passando pela expiação. Porque muitas vezes a gente não faz, não é porque a gente não tem condições, é porque a gente não parou para refletir sobre o assunto. E aí deixa passar algo que a gente poderia fazer. Quer ver uma coisa fácil? Calar a boca quando alguém vem gritar com a gente. Deixa gritar, para que responder o grito? Deixa gritar. Está falando, tranquilo. E o outro fica até com uma raiva, né? Se você ficar quieto, o outro fica até com uma raiva. Mas a intenção não é deixar ele mais com raiva. É você não se envenenar com aquele processo. Porque isso vai liberar várias substâncias dentro do seu organismo que vão lhe fazer mal. Como cortisol, adrenalina e outras coisas, que vão inclusive aumentar a sua pressão. Quem tem diabetes vai aumentar a quantidade de glicose no sangue. Quem tem artrite vai ter problema articular aumentado. Quem está passando por um processo inflamatório vai aumentar a inflamação. Quem tem uma alergia vai ter uma crise de rinite ou de asma. Tu quer isso para tu? Eu não quero para mim, não. Olha aí, gente. Reflete na gente. Reflete na gente. Então, se a gente ainda não conseguiu entender o processo da reflexão ou do alcance que... Voltou. Então, a gente olha para a gente, afeta a gente. E aí é interessante porque a doutrina dos espíritos nos fala sobre essa evolução. Uma evolução onde todos nós estamos passando. E sabe o que é mais legal da evolução? Mesmo que tu não queira, tu vai evoluir. Eita, que papai do céu é bom demais. Eu sei que fulaninho é teimoso, é cabuloso, é cabeça dura, mas esse também vai crescer, esse também vai evoluir. Sabe por quê? Porque eu amo ele.
E eu quero que ele chegue no momento de felicidade plena. Isso é muito bom, gente. Isso estimula a gente. E aí dá até aquela noção da gente enxergar aquele que está recalcitrante, olhar para ele, cara, tu vai ser anjo. E a gente conseguir enxergando isso no outro, não se deixar afetar tanto por aquela ignorância ou aquela impiedade que ele possa apresentar. Isso não quer dizer que a gente vai dar outra face para ele bater, não, tá? Se ele bater numa, tu sai. Vai-te embora, não deixa bater, não. Mas tu não vai, aos poucos, obviamente, isso é um processo de evolução sua, não ficar com tanta raiva dele. Talvez na primeira tu vai ficar com raiva, responde, dá um tapa nele, na próxima vez já não dá, na outra vez já fica sem raiva, na outra vez tu já sai assobiando feliz da vida. Não sei, cada um na sua. E esse processo de evolução, ele é contínuo. E depende da gente. E depende da gente a partir desse processo de reflexão que a gente está trazendo aqui. Se a gente só enxerga no outro o que está errado, no outro, o problema que está no outro, repreender quem está lá fora e parar de olhar para quem está aqui, na frente do espelho, quem está aqui andando com você aonde você vai, quem está aqui respirando com você, dormindo com você, acordando com você, comendo com você, trabalhando com você, que é você mesmo, sinto informar que você vai, por livre e espontânea vontade, demorar mais para atingir essa felicidade plena, que é a nossa busca. Então é muito interessante a gente pensar nisso, porque apesar de cada um ter seu momento de crescimento, a gente sabe que o desenvolvimento da consciência, ela é demorada. É demorada. Então muita gente, quando escuta isso, então quer dizer que depende de mim, é? Beleza, então agora eu vou ser o cara. Calma de novo. Calma de novo. Não vá se atropelar. Não bote a carroça na frente dos bois. Você vai crescendo, você vai estudando, você vai aprendendo, mas tu vai errar. Mas tu vai cair. E aí tu vai ficar, poxa, eu que já estudei tanto, eu que já sei tanto, caí de novo nesse erro besta. Amigo, caiu. E qual é a tua? Ok, mais uma vez. O que foi que eu deixei passar, que me fez cair de novo nesse erro que eu achei que eu já tinha superado? Olha como muda. Até no nosso processo interior de dor, de sofrimento, que a gente possa estar com aquela culpa. Culpa. Para com isso. Não, culpa não, culpa não. Reflexão, arrependimento, melhoramento, reparação. Não vale a pena você ficar remoendo aquilo, mesmo que seja uma coisa que você já... Poxa, eu pensei que eu tinha aprendido. Ok, pensou errado. Vida que segue, como fala Chico lá, no jornal, na sexta-feira. Vida que segue. Tem que seguir adiante. E a vida que segue é tão legal porque a doutrina dos Espíritos novamente nos traz um outro princípio importante, que é a reencarnação. Quantas vezes eu vou reencarnar? Quantas vezes forem necessárias. Então quer dizer que eu posso prolongar indefinidamente o meu processo de burilamento? Veja bem. Veja bem. É interessante nas reuniões mediúnicas que a gente vê alguns espíritos que eles chegam bem recalcitrantes, né? Em processos dolorosos até. Dolorosos. Processos onde eles estão com aquela ideia fixa, né, em sofrimento. E eles chegam e dizem que não quer, que não quer melhorar. Semana passada chegou um que estava sem encarnar um tempão, fugindo. Achava ele que estava conseguindo enganar os espíritos superiores, né? Ele diz, não vou encarnar não, há um tempão que eu estou aqui e tal, eu já sou o rei do mal, eu estou não sei o quê. Beleza. Pois agora tu vai encarnar? Vou nada, vai. Aí trouxeram a mãe dele. Quando a mãe dele chegou, que olhou para ele olhou e disse, ui, mamãe, e agora? Agora eu vou. Claro que eu resumi, não foi bem assim não. Teve mais um bate-boca lá, não sei o quê, né? Mas na história foi mais ou menos assim. Chega uma hora, gente, que por mais recalcitrante que você seja, a providência divina dá um jeito de fazer você seguir. E a reencarnação é dessa forma porque o Pai do Céu, ele não quer que nós passemos uma eternidade em sofrimento, daí a não existência de um inferno. De um inferno no sentido de algo, de um local, onde a gente vai passar eternamente dor, no fogo que não queima. Mas existem sim locais de purgação, onde a pessoa expurga, expia seus erros para poder reencarnar, voltar e seguir adiante. Então a encarnação e a reencarnação é interessante, porque, vê só,
ela vem para fazer com que a gente chegue na perfeição. Para alguns é expiação e para outros é missão. Expiação de novo. Aí alguém diz, Arturo, reencarnação é expiação? Oi, pode ser, não pode não? Se você nasce, por exemplo, você é um espírito que está super inteligente. É um cara que sabe das coisas, mas é malvado. Escolheu o lado do mal. Faz mal às pessoas com aquela inteligência que tu tem. Então tu encarna num corpo que não vai te dar a possibilidade de trabalhar aquela tua inteligência. Um sistema nervoso central, um cérebro, com alguns defeitos de conexão, onde ele não vai conseguir se expressar. Expiação. Tu, um cara desse tipo também, o planeta, como está acontecendo com a gente, que eu vou falar disso um pouquinho mais na frente também, passando de uma expiação para uma regeneração, o cara recalcitrante, fazendo sempre aquela coisa no erro, pá, 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 ok. Tu vai estar para onde? Por um outro planeta, inferior ao que tu estás. Porque essa tua inteligência e esse teu desenvolvimento intelectual vai ajudar na progressão dos espíritos que estão lá. Mas tu vai estar num corpo que vai ser pesado para você, que vai ser denso para você. Isso é expiação. Dá para entender? Mas para alguns é missão. Olha que legal. Imagina tu chegar lá no mundo dos espíritos, já passou por essas expiações, essas provas, essas dificuldades, e chega ali um mentor espiritual, Bezerra de Menezes, bate na tua casinha lá em nosso lar. Fulaninho, é tu, vai lá. Eu vou para onde? Você vai em missão ajudar aquela família, aquela sociedade ali. Pô, isso é massa. Isso é massa. Um dia a gente chega lá. Enquanto a gente não chega, a gente vai exercitando, né? E aprendendo com os outros. E aqui entra um outro elemento que vai ser fundamental para esse momento que a gente vai falar agora, que é o perispírito. Então existe um invólucro, né? Onde o espírito, que é uma coisa, vamos dizer assim, algo que o próprio livro dos espíritos, ele diz uma coisa de forma, eles estão estudando os espíritos ainda, a essência espiritual. É interessante quando eles falam, enquanto a gente está estudando o perispírito, eles estão estudando o espírito mesmo, né? E aí ele diz que não tem forma, e o perispírito é que vai dar essa forma, e vai servir inclusive de molde para o corpo físico que vai aparecer. Estamos aqui. Então a gente tem um perispírito que serve de molde para o corpo físico. E isso é fundamental para a gente entender alguns processos de expiação também. E de arrependimento também. Então, vê só. Temos um organismo que é formado por sistemas e aparelhos. Esses sistemas e aparelhos são formados por órgãos, tecidos e células. E dentro da célula tem o DNA. E é na célula, lá na sua intimidade, molécula a molécula, que o perispírito vai se ligar. Então o perispírito vai se ligar lá e vai estimular aquelas células a produzirem tudo aquilo que a gente viu até agora como organismo. E aí a gente pergunta, será que a genética é o que manda no corpo? O que está lá gravado no DNA é aquilo que a pessoa será? Será que é assim? Tão preto no branco? Não, não é. Hoje em dia existem uns estudos da epigenética, que mostram para a gente algumas outras ações que acontecem no exterior dessa célula, que modificam e até fazem com que determinadas expressões do DNA não apareçam. E outras apareçam. E aí a gente traz alguns exemplos. A síndrome de Down, que é a trissomia do 21, causa malformações cardíacas em apenas 50% dos afetados. E neste varia desde um canal arterial patente até a tetralogia de Fallot, que são alterações que acontecem no coração, nas artérias, nas veias do coração, tá? A gente não vai entrar no mérito das doenças em si. Mas ela pode apresentar a mesma modificação, pode trazer alterações diferentes. E quem indica isso? A genética? Eu acho que é um pensamento natural, a gente pensar, bom, tá lá a genética, ele tem a trissomia, tem uma alteração genética, essa alteração genética faz isso. Massa. Mas o que é que faz? Um, seguir um caminho de um determinado agravo. Outro, seguir um caminho de um agravo diferente. Outro, seguir um caminho de um agravo diferente. A gente já começa a pensar, não, tem algumas alterações genéticas, penetrância, variabilidade e outras coisas da genética. Massa. Concordo. Em gêmeos monozigóticos, que são aqueles que têm as mesmas células, a mesma quantidade de DNA, os mesmos DNA, dois terem a alteração do lábio leporino, os dois, é de 38%. Então, eles que têm as células iguais
só 38% deles vão ter a mesma alteração. Por quê? Se a célula é igual, se o DNA é o mesmo, como é que eles nascendo juntos, naquele processo, um tem e outro não tem? Como é isso? Alterações moleculares, aí tem ativação molecular, tem outras coisas que alguns estudiosos falam. Pois é, pode até ser por causa disso, mas o que é que leva a um caminho e o que é que leva a outro? Isso aqui é um processo de expiação, gente. A pessoa nascer com um processo de adoecimento do seu corpo físico é um processo de expiação de vida passada. Mas por que esses que são iguais, teoricamente, no organismo, aparecem diferentes? Tem outra coisa aí. Dr. Ian Stevenson, ele pesquisou marcas de nascença nas pessoas, em crianças, que lembravam de vidas passadas. E ele percebeu que determinadas crianças, elas tinham uma marca no seu corpo que estavam ligadas a marcas de vidas passadas. E que coisa surreal. Ele viu, por exemplo, uma criança que lembrava que ele tinha tido numa vida passada uma vida de bandidagem e que ele acabou sendo morto com 11 facadas. Ele foi pesquisar a vida dessa pessoa e viu que essa pessoa existiu, de fato, que acabou dando entrada num determinado local, um hospital, e que dentro do seu processo de registro tinha lá 11 facadas, aonde? Nos locais onde essa criança tinha a marca de nascença. Como é que pode? Marcas de vida passada, trazendo no corpo físico atual essa presença. Vejam como é a coisa da marca do perispírito. Então, esse perispírito é interessante porque ele vai, através das nossas atitudes, através das nossas ações, deixando marcas nesse perispírito que vai expressar, ou pode expressar num corpo numa vida futura, num processo expiatório, como a gente está falando. Então, vejam que coisa interessante. E aí a perguntinha que a gente faz é: o que nós estamos fazendo de nós mesmos? O que nós estamos fazendo de nós mesmos? Porque alguém agora pode tampar o ouvido e dizer: não vou escutar mais nada, porque se eu souber é pior, né? Fecha o ouvido, não vou ouvir. Porque se a gente tem o conhecimento, aumenta a nossa responsabilidade. Então agora vocês estão sabendo dessa informação. Então a gente precisa, de fato, buscar esse processo de autoburilamento. Não dá para ser amanhã. Tem que ser hoje. Mas será que é hoje que eu vou mudar tudo? Não, gente. De novo, calma aí. É um passo por vez. Tem uma expressão em inglês que fala, é baby steps. É passinhos de bebê. É assim mesmo. A gente precisa seguir com calma. E sabendo que pode ser que a gente erre de novo, não tem problema. Se levanta e segue. Porque o perispírito, ele vai gravar. Ele vai gravar a memória no espírito, obviamente, o espírito é a essência no seu perispírito, que vai levar como modelo organizador biológico, que é um termo que tem se usado muito, modelo organizador biológico, é a mesma coisa que perispírito, levando esse molde ao corpo físico que a gente habita. Viram que eu falei? Que a gente habita. Nós não temos espírito. Nós estamos no corpo. Nós somos espíritos. Ah, porque o meu espírito é não, amigo. Eu, espírito. Eu não tenho espírito, eu tenho corpo. Tá? Então é o contrário. É interessante porque a gente não para pensar que essas atitudes marcam. E essa atitude que marcam é interessante também a gente pensar no seguinte: qual a extensão da marca que a gente deixa? Qual a extensão da marca que a gente deixa? Quando a gente erra e a gente pensa num processo de reflexão sobre aquilo, sincera, devotada, com preces, com orações, com transformações, pelo menos o que a gente puder fazer, mais imediatas possíveis, será que essa marca é grande ou pequena? Ou será que existe alguma forma de minimizar a expiação que a gente possa sofrer em determinado momento através de uma mudança de atitude? Claro que sim, minha gente. Passa liquid paper na marca, né? Uma tintinha ali. A misericórdia divina é infinita. Então, quando o Pai percebe que nós estamos num processo de arrependimento sincero, que nós estamos num processo de remendar, de reparar aquele erro de forma sincera, é óbvio
que aquela expiação, aquela dificuldade que a gente precisava ter, num processo não de punição, que Deus não pune, é num processo de causalidade e efeito. Se a gente faz, a gente colhe. Se a gente planta, a gente colhe. Então, atitudes que marcam como estamos nos relacionando com os outros. Como estamos vivendo nossa vida. Como estamos tratando desse planeta que habitamos. Ou será que isso também não vai trazer dificuldade para a gente? Desde essa vida. Porque se a gente está fazendo mal a alguém, desde essa vida você pode até ser preso. Já não é uma coisa legal. No mundo onde nós estamos, que ainda tem muito mal presente, pode até passar por um processo de vingança de outro para contigo. Se destrói o planeta, onde a gente vai morar? Que saúde nós vamos ter num planeta onde só tem fumaça? Num planeta onde a gente não pode tomar um banho porque está cheio de óleo? Nos mares, nos rios? No lixo, na rua? Quantas vezes se alaga uma rua como aqui? Aqui alaga, que é uma beleza. Lá em Olinda também alaga, que é uma maravilha. E a gente diz, mas rapaz, o poder público é triste, não limpa. Oi, quem é que suja? E quem é que suja? Gente, a gente tem que parar da história do olhar para fora e olhar para a gente. Vamos fazer a nossa parte. É muito fácil apontar o dedo para o outro e dizer, foi tu. Foi não, amigo, tu participou. E é importante a gente pensar, e eu vou dizer de novo, de forma muito sincera, e sem culpa. É pay buff. Fiz, ok, vamos tentar reparar. É uma mudança de reflexão. Violência, e violência com o outro, mas também violência. Olha essa imagem aqui. Será que uma refeição de uma ervilha é bom para a gente? O que é que estamos fazendo conosco mesmo, com o nosso corpo, nesse mundo digital? Nesse mundo de Facebooks e de Instagram, de WhatsApp, onde a gente quer passar imagens para outros de sucesso, de alegria, de felicidade, de harmonia, quando por dentro a gente está acabado. Quer dizer, essa história da gente olhar tanto para fora faz a gente querer que os outros olhem para fora deles e vejam a gente como outras pessoas. Como pessoas de sucesso. E aí a gente faz tudo para ser aquela imagem. Inclusive comer uma ervilha numa refeição. Porque a gente está fora daquele padrão que aquelas pessoas ou aquele público que a gente quer atingir falam. E aí a gente aparece, olha como eu estou. Mas o seu corpo se acabando. Isso é uma autoagressão, gente. Você vai espiar por isso também, sabia? Vai. E não só a ervilha, mas a gente pode falar aqui de uso de drogas. A gente pode falar aqui de um culto exagerado a essa beleza. Exagerado, não estou falando o que necessita. Estou falando do exagero. Tá? Então a gente precisa ver isso. Por que é tão importante a gente ter essa imagem daquele outro? Porque a nossa autoestima está, ó. O que é que está provocando a gente buscar tanto a aprovação dos outros? Olha a outra reflexão, que vai te ajudar muito, inclusive a não espiar erros que você possa cometer com você mesmo. Cuidado, gente. Cuidado. Está do nosso lado. Está acontecendo agora. A gente não está vendo. A gente está passando por um processo de transição importante, onde o nosso planeta está virando um planeta de regeneração. Então essa é a hora. Essa é a hora que muita gente que não quer que a gente melhore vai soprar no nosso ouvido. Ó, fulaninho, tu tá gordo pra caramba, viu? O grupo do WhatsApp vai dizer coisa feia de tu, da tua celulite, te orienta. Aí tu vai e começa a não comer nada. Aí adoece, já começa a espiar de agora. Eu trouxe esse exemplo porque é uma coisa que eu tenho visto muito. Eu dou aula e eu vejo jovens falando muito sobre isso. Sobre essa história do peso, sobre essa história de ter que agradar o outro e tal. Então, existem outros exemplos, tá? Mas esse foi uma coisa que, na atualidade, eu tenho escutado muito. Por isso que eu trouxe ele. Olha lá, os sorrisos falsos.
Aí a gente diz, poxa, ninguém nota que eu estou triste. Oi! Se tu pega um pegador e puxa teu sorriso, como é que alguém vai notar que tu está triste? Pô, ninguém gosta de mim. Mas como? Se tu está bem, feliz da vida. O que está lá triste é que vai dizer, olha para mim, tu que está feliz, me dá um apoio aqui. Gente, vejam só, que a gente busca o nosso sofrimento de graça. Busca de graça. Nós somos seres humanos. Nós somos pessoas com fragilidades e a gente precisa reconhecer isso. Porque se a gente não reconhece, a gente vai sofrer mais. A nossa autoestima vai cair mais. A nossa luta vai ser mais dolorosa. Então vamos reconhecer o que que precisa ser mudado e modificado. Não é vergonha. Não é vergonha. Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. A punição é o resultado da infração da lei. E quando ele fala punição aqui, a gente entende como essa marca que fica e que a gente precisa resgatar. Não é Deus que vai chegar, né, aquele velhinho, com a bengalinha dele, com o chicote e vai começar a dar em você de pá. Não é isso. Não é. É o teu próprio processo orgânico. Eu falei agora há pouco da história da adrenalina, do cortisol. No momento que você tem uma explosão de raiva, uma explosão de ódio, tudo isso é liberado e aquele processo da hipertensão, da palpitação, do infarto vai acontecer. Então, para que cultivar isso? Se a gente pode tentar cultivar essa harmonia, essa paz. E aí vejam, aí a gente fala, pô, paz, harmonia, mas o planeta está tão difícil. É tanta briga, é tanta guerra. O processo político está difícil, o processo social está difícil. Todo mundo perdendo emprego. Né? O que a gente faz? Calma, calma. A gente tem que aprender a ter um pouco de paciência e resignação também. E quando a gente fala resignação, a gente não fala naquela resignação que eu sento na minha poltrona, boto minha cerveja na barriga e espero passar, assistindo Simpsons. Não é isso. A resignação é aquela onde você vê aquele processo difícil e você vai tentar fazer o possível para que aquilo não mais aconteça ou melhore. Mas enquanto não melhora, você também vai, calma lá, respira fundo, pede força e vai seguindo. Tá? Isso é diferente do que a gente ficar, pô, que não pode ser assim, que droga, não é assim. Não, peraí, calma. Lembra do cortisol, lembra do coração. Vamos pensando sobre isso, né? E a gente passando por esse planeta de transição, a gente vê que na regeneração vai ser diferente. Será que alguém aqui quer ficar na regeneração? Rapaz, eu quero. Né? Se algum de nós aqui tiver condição de ficar aqui no planeta ou ir para um planeta de expiação em missão, também é legal. Mas vamos descansar um pouquinho, também é bom, né? Vai para a regeneração, faça uma encarnação lá, num planeta onde tem mais gente boa. Ô, tudo bom, beleza, tal. E aí depois a gente vai fazer a nossa missão. Precisa descansar também, né? E aí a gente vê que vai diminuir os flagelos naturais. Os flagelos humanos também vão diminuir, porque as pessoas vão ser mais evoluídas. E é interessante a gente pensar nisso. Nesse momento, tem espíritos que estão tendo a possibilidade da sua última encarnação na Terra. Neste exato momento. Que eles vão ir para outros planetas inferiores. Aí tu pensa, uma coisa que a gente não pensa. E se essa criatura for meu filho? E se essa criatura for meu filho? O que é que eu estou fazendo dentro da minha família para ajudar essa criatura a não passar por isso? Isso é muito sério, gente. E aí a gente vê tantas notícias de transtorno opositor. Tantas notícias de TDAH. Não é que não tenha, tem. Claro que tem. Mas a gente está ajudando essas pessoas a melhorar? Ou a gente bota isso e diz, ele é assim mesmo, deixa para lá. Não deixa não, amigo, para lá, porque o teu amado do coração ele pode ir para outro lugar. E onde vai ficar a tua saudade? Teu amor? Teu cuidado? Eu não estou dizendo isso para a gente se sentir culpado agora não, tá, gente? É no momento de reflexão. Se alguém está passando por uma situação difícil em casa, reflita melhor. O que eu posso fazer para ajudar nessa harmonização do meu lar? Partindo de mim, tá? Não é prendendo o outro na cama, não é batendo no outro, não é isso, é partindo de mim. Que melhoria eu posso fazer em mim para ajudar na harmonia desse lar? Começa com o evangelho no lar.
Começa no Evangelho no Lar, escolhe um dia e ora e lê o Evangelho em voz audível, faz uma prece de abertura, lê o Evangelho em voz audível. Se tiver alguém com você, faz os comentários daquilo ali e depois fecha com a prece de encerramento. Pelo menos, não estou pedindo todo dia não, uma vez na semana. Uma vez na semana. Sempre no mesmo horário, porque você vai receber visitas de espíritos amigos que vão ajudar na harmonização daquele lar, inclusive no socorro a desencarnados que possam estar ali, de alguma forma, até interferindo na situação, e também na limpeza dos fluidos deletérios que você cria dentro do lar. Olha quanta coisa boa é Evangelho no Lar. Isso é uma coisa que você pode fazer de imediato. De imediato. Você não vai mudar o outro. Não tem essa ilusão. Você não vai mudar o outro. Mas você pode mudar a si. E a partir do seu exemplo, do seu esforço, o outro percebendo aquilo ali, ele dá o passo para mudar. É outra coisa que a gente também sofre, né? Quando a gente vê alguém que a gente ama, recalcitrante, rebelde. Calma lá. Calma lá. A nossa função é fazer o curativo. A nossa função é fazer o curativo. A cicatrização é por conta dele. A cicatrização é por conta da pessoa. A gente faz o curativo. Tá? Então nada de desespero, porque isso vai acontecer. Então vejam que Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos, ou estranhos, com duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Gente, não é fácil. Quando é na família, realmente não é fácil. Mas vê o que se fala sobre isso. Nenhum mérito haverá em assegurarmos para depois de nossa morte emprego útil aos bens que possuímos. Nenhum mérito não é o termo. Isso sempre é melhor do que nada. Então muitas pessoas guardam, né? Essa questão em particular não fala da herança, mas a gente lembra, né? Muitas pessoas guardam dinheiros e somas porque diz, não, para os meus filhos, para os meus netos. Pensa comigo, se aquela criança que está ali veio de uma vida de riqueza e ele está ali exatamente para aprender a lidar com dinheiro, esse exemplo de guardar dinheiro e não ajudar os outros, vai ser bom para ele? Não vai. Vai apenas alimentar nele aquela necessidade de ter o dinheiro e de guardar esse dinheiro. E aí na questão ele continua. Cadê? O mérito do sacrifício e o prazer de ver feliz o que lhe devem à felicidade. Então, o sacrifício, talvez, aqui, não precisa ser um sacrifício de você passar fome, não, gente. Porque os sacrifícios, eles dependem muito da criatura. O seu sacrifício, sem problema nenhum, pode ser não comprar um iate. Você está num momento que para você é importante ter um iate. E você tem dinheiro para comprar um iate. Mas você vê alguém passando necessidade. Eu não vou comprar um iate. Eu vou ajudar aquela instituição de caridade. É um sacrifício, sim, e não deve ser menosprezado. Não deve ser menosprezado porque cada pessoa tem as suas necessidades. E a necessidade daquela pessoa pode ser exatamente não comprar o iate. É um sacrifício. Precisa ser valorizado. Tá? Como de um outro que pode ter um sacrifício, não ter comprar um casaco ou pegar seu casaco e dar para uma outra pessoa que está sentindo mais frio do que ela. Para aquela pessoa, o sacrifício era aquele. Porque ela já conseguiu chegar em alguns patamares que talvez o outro não tenha chegado. Isso não quer dizer que um é melhor do que o outro. Quer dizer que um caminhou mais do que o outro. É bem diferente. A gente tem essa história também de medir o sacrifício. Não, cara, o sacrifício é a pessoa que sabe. É a pessoa que sabe. Então a gente precisa também respeitar isso. Tá? Dentro de todo esse processo de expiação. E aí vem essas encarnações. Imagina, a gente pode receber aquele espírito difícil, complicado, mas pode receber um missionário desse na nossa casa. E sabe que já estão por aqui também? Também estão por aqui. Talvez alguns de nossos filhos sejam esses espíritos que vêm ajudar na progressão do nosso planeta para o mundo de regeneração. E aí, da mesma forma, a gente tem que ajudá-los a cumprir sua missão e, ao mesmo tempo, aprender. E ajudar e fazer o possível para que eles fiquem bem na missão que eles têm que fazer. E olha lá, mais uma vez da família. Por intermédio da paternidade e da maternidade, o homem e a mulher adquirem mais amplos créditos na vida superior. Os filhos são liames de amor, conscientizado, que lhes granjeiam proteção mais extensa no mundo maior, de vez que todos nós integramos grupos afins. Então vejam, tu errou muito. Mas tu consegue fazer o bem. Seja na família, seja na sociedade, seja através dos arrependimentos, das expiações. Então, aquela mancha que fica em você,
ela é diluída, ela é minimizada. E aí os processos que você vai ter que expiar em outro momento serão outros, bem mais leves. Que deve fazer aquele que em artigo de morte reconhece suas faltas quando já não tem tempo de as reparar? Basta arrepender-se? O arrependimento lhe apressa a reabilitação, mas não o absolve. Diante dele não se desdobra o futuro que jamais lhe tranca? É aquilo que a gente falou. Arrepender é o primeiro passo. Arrepender, a reflexão sincera, o segmento de uma vida é o primeiro passo. Mas precisa reparar. E essa reparação passa necessariamente para você olhar para você. Parar de olhar para o outro. Para de olhar para o outro, não perde tempo. Não perde tempo. Tu tem tanta coisa para fazer em tu mesmo. Não perde tempo com os outros, não. E olha lá, te forma. É você que está se formando. São os espíritos que escolhem crescer. São os espíritos que fazem por onde. Somos nós, não são os outros. Agora a gente pode ajudar nessa formação de outros. E aí é que está a mágica do compartilhar, do saber ser, do saber conviver. Falando aqui um pouquinho de educação. Né? Quais são os deuses? Vão ter asinhas e tudo mais. Né? Simbolicamente falando. Olha lá. O Gasparzinho riquinho. Espírito. Espírito. Nós estamos num corpo de carne e somos espíritos. E vamos ser anjos. Talvez agora a gente esteja mais nessa situação aí do Gasparzinho e do riquinho. Mas a gente vai ser anjo. E sabe o que é legal? A gente não precisa ansiar por ser anjo. É só a gente trabalhar no bem. Trabalha no bem, trabalha no burilamento, trabalha na melhoria de si próprio. E não fica com aquela noia também de eu vou mudar o mundo. Para com isso também. Se ocupe em mudar você mesmo, porque as tuas ações e o teu exemplo vão mudar o mundo. O reflexo tem que ser de novo para a gente, não para fora. E aí é mais uma reflexão do que uma palavra motivacional, tá? O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Temos que trabalhar para termos sucesso enquanto pessoas. E o que vem no decorrer desse sucesso como pessoa vai ser essa felicidade que a gente vai ter em todos os momentos. Talvez não aqui e agora, mas amanhã. Que Deus nos abençoe, que possamos seguir em paz.